Sejam bem-vindas a mais uma edição do Elas por Elas. Nosso programa de hoje vai falar sobre aquela PL do aborto que repercutiu todo o país. Essa PL que equipara o aborto realizado após 22 semanas a homicídio simples, mesmo em casos de estupro. E a gente vai mostrar aí as diversas facetas, os diversos lados e trazer reflexões, né, sobre essa PL tão polêmica. E para isso a gente convidou Thaís Cardoso, ela que é advogada criminalista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham. Qual é a previsão do Código Penal para a questão do aborto e do estupro? Olha, a gente tem algumas previsões no Código Penal com relação ao aborto. Existem 3 artigos que tratam especificamente do aborto para a mãe que pratica o aborto ou dá o consentimento, para o terceiro que faz o aborto, pratica o aborto sem o consentimento da mãe. O médico, no caso, né? Pode ser um médico, pode ser uma pessoa, um companheiro, enfim, qualquer pessoa que tenha praticado o aborto naquela mulher sem o consentimento dela. Às vezes ministram algum remédio, alguma medicação sem aquela mulher ter consentido o aborto. Então tem uma pena específica para essa pessoa. E o artigo 126, que ele trata ali da pena do crime para aquele terceiro que praticou o aborto com consentimento da mulher. Então houve uma prática de aborto, a mulher autorizou, a mulher consentiu aquele aborto, existe a punição para a mulher pelo artigo 124 e para aquele que praticou o aborto pelo 126. São 2 crimes diferentes, para a mulher e para o que praticou o aborto. E a gente tem aí as excludentes de punibilidade, ou seja, quem pratica o aborto em situação onde há um risco de vida para a mãe, onde há uma gestação que foi decorrente de um estupro, essa pessoa ela não vai ser punida. Não significa que ela não praticou um ato ilícito. Ela praticou um ato ilícito, mas não vai haver a punibilidade dessa pessoa, não há pena. E existe também a exceção para o caso dos anencéfalos, né? Se houver uma gestação, no caso de um anencéfalo, isso foi tratado pelo STF, não está na legislação, mas foi tratado pelo STF. Então existe essa possibilidade também de não haver punição para o caso de aborto em decorrência de uma gestação de um feto anencéfalo. E no caso do estuprador, né? No caso do estuprador, que é a grande polêmica que existe, né? A gente tem aí o crime de estupro, o estupro simples, que tem uma pena de 6 a 10 anos. E o estupro de vulnerável tem uma pena de 8 a 15 anos. No caso vulnerável, aí a gente tem as pessoas que têm até 14 anos de idade ou qualquer outra pessoa que esteja inconsciente ou não tenha condições de exprimir a sua vontade ou de se posicionar diante da sua vontade naquele momento. Entendi. Então, uma pessoa que esteja alcoolizada, uma pessoa que esteja acamada, esteja medicada, esteja hospitalizada e não consiga ali se manifestar, se defender, ela está em uma situação de vulnerabilidade. Então, todo ato sexual, todo ato libidinoso praticado com uma pessoa em estado de vulnerabilidade é considerado estupro de vulnerável e a pena é de 8 a 15 anos. Bem grave, né? É uma pena grave. É uma pena bem grave. E a PL? Que PL é essa, né? Para esclarecer o pessoal de casa, o que é que ela diz exatamente e por que ela foi tão polêmica. Eu acho que a primeira questão que a gente se pega é o fato das penas, né? Explica pra gente um pouquinho disso. Olha, Bárbara, a gente tem aí uma conduta que é uma conduta realmente muito polêmica, que é o aborto. Né? No mundo inteiro existem as discussões em torno dessa prática. O que eu acho que é mais importante quando a gente está discutindo essa PL é a gente entender que aborto no Brasil é crime. Acabamos de falar das penas. Exato. Ninguém está se colocando aí para se legalizar o aborto. Mesmo o aborto praticado nessas situações de estupro, hoje, atualmente, né, antes da aprovação da PL, de estupro, de risco de vida para mães, fetos anencéfalos, mesmo esses atos, eles são considerados ilícitos, só não vai haver a punição. Então, a gente precisa entender que é considerado crime no Brasil. Não se pede a legalização. O que essa PL, esse projeto de lei, ele vem propor? Que haja uma punição para todos os abortamentos feitos após a 22ª semana de gestação, independentemente do motivo, da causa que leve a esse desejo da mulher de fazer o abortamento. Essa questão é uma questão que gera muita polêmica, porque esse tema aborto, no planeta todo, ele está envolto em várias camadas de discussão. Existem as camadas religiosas, existem as camadas morais, éticas.
existem as crenças pessoais, as suas formações pessoais. Então, todo mundo tem um posicionamento. O que é fato é que eu pelo menos na minha prática, né, da advocacia e no que a gente estuda, eu sou criminóloga também, quando a gente estuda a vitimologia, quando a gente estuda a prática delitiva, é muito improvável a gente se deparar com uma pessoa que pratica um aborto porque concorda com o aborto. Sim. Mesmo Entendo. aquelas que foram estupradas, que estão ali gestando um feto decorrente de um estupro, de uma violência, mesmo aquelas que vão realizar um aborto, estão fazendo isso de coração partido. Verdade. Então é preciso a gente se desconectar dessa discussão. Da pena, né? A gente precisa se desconectar desse apego moral para poder a gente discutir tecnicamente. Então, a polêmica toda está em volta disso. A partir da 22ª semana existe viabilidade fetal, né? Que é isso que se defende. Se existe viabilidade fetal, então aquela gestante que fizer um aborto após essa data, esse marco temporal da gestação, ela vai estar praticando o crime e ela deve responder nos moldes do homicídio simples. Isso eu acho um parêntese interessante explicar o que é viabilidade fetal para o pessoal de casa, né? Que é essa viabilidade fetal, essas 22 semanas não foram escolhidas à toa, gente. A viabilidade fetal nada mais é do que a possibilidade de sobrevivência daquele feto fora do útero da mulher. Então, supostamente, o feto retirado, ele tem chance de sobreviver a partir das 22 semanas. Por isso que essa PL elencou, né, escolheu essa idade gestacional. Pode continuar. É exatamente isso, né? Inclusive já tem uma norma técnica do Ministério da Saúde que estabelece essas 22 semanas como se fosse um prazo para que seja realizado o aborto legal, apesar de a lei não determinar nenhuma data, nenhum marco para que seja possível se realizar esse aborto em decorrência de estupro ou risco de vida para a mãe ou fetos anencéfalos. O fato é que estabelecer essa 22ª semana, como a gente fala, é uma viabilidade fetal, não é uma certeza. Perfeito. Até mesmo uma gestação que vai a termo, até as 40 semanas, existe um risco para o feto, né? Existe um risco para que aquela pessoa, né, aquele ser, quando vier ao mundo, ele venha sem vida, por exemplo. Pode acontecer de haver alguma intercorrência durante a gestação. A 22ª semana, ela nem tem tanta viabilidade fetal assim, ela nem apresenta essa viabilidade fetal assim. E isso segundo o próprio Conselho Federal de Medicina. Quando o Conselho Federal de Medicina apresentou um parecer ao Congresso quando discutia aí os métodos utilizados para se fazer o abortamento, que foi o que deu a origem a essa discussão do projeto de lei. Né? Então, eles trouxeram essa questão. A 22ª semana, ela é um marco por quê? Porque entre a 23ª e a 24ª semana já começa a haver uma possibilidade, sim, de sobrevida daquele feto que vier ao mundo. E a partir da 25ª é que a viabilidade fetal realmente aumenta. Então, é a partir da 22ª que existe essa possibilidade de vida. Entendi. É interessante a gente falar também que nesse projeto de lei eles não trouxeram essa questão da anencefalia, né? Eles ignoraram a decisão do STF de 2012 e nem falaram sobre o tema, né? Só, eu acredito que mantiveram a questão do risco de vida da mãe, não é? E ignoraram a questão dos fetos anencéfalos. Porque o projeto de lei, ele veio somente para propor uma alteração legal. Como o feto anencéfalo, ele não está previsto na legislação, foi uma discussão de a DPF, que o STF trouxe ali, realmente foi uma vasta discussão. E então esse projeto de lei, ele não prevê realmente não aborda essa questão, porque não está na legislação, não está no Código Penal. Thaís, a gente vai dar uma pausa e agora a gente vai às ruas daqui de Maceió para saber, com Letícia Reis, nossa repórter, o que é que a população está pensando sobre esse assunto, não é? Rodou. Oi, Bárbara, oi, a nossa entrevistada aí no estúdio. Bárbara, hoje eu vim aqui no bairro do Farol para falar de um assunto tanto quanto polêmico, o projeto de lei do aborto. Vamos saber se as pessoas são contra ou a favor desse projeto. Eu acho que ao invés de colocar como crime, eles poderiam
dar um apoio maior à mulher, porque é uma mãe que está abrindo mão da vida de um filho, não por opção, às vezes ela não tem condição, no caixão de estupro, ela não tem saúde mental. Então é muito mais fácil você fazer uma rede de apoio do que você colocar como um crime, na minha opinião. Então você é contra? Eu sou contra. Então, no caso do estupro, eu seria a favor contra a lei. Eu sou a favor da lei que é contra o aborto. Entendeu? Por quê? Porque a vida é importante. Desde o nascimento, Deus já nos conhece, foi Ele que nos criou. Então, só Ele tem o direito de tirar a vida, né? Então, eu sou a favor de que a lei seja rígida com esse respeito, seja de que forma for. Se a pessoa não quer ter o seu filho, ela dê para doação. Tanta gente aí que não pode ter filho, né? E então a vida é importante para Deus, principalmente, que Ele é quem dá a vida. E só Ele tem esse direito de tirar. Eu sou contra isso aí. Por quê? Presa? Por quê? Não, deixa a pessoa viver de boa. Eu não aceito essas coisas, não. Sinceramente, eu sou contra isso aí. Porque o que tem hoje é a mulher engravidando aí, vai prender pra quê? Não tem nada a ver, não. Eu sou a favor da lei contra o aborto. Porque a Bíblia diz que Deus é quem deu a vida, então só Ele pode atirá-la. Por isso. E hoje em dia tem muitos métodos de você não engravidar. Então não tem necessidade de você engravidar e abortar e tirar o seu filho. Mesmo em caso de estupro? Mesmo em caso de estupro. Eu não sou a favor de tirar a vida. Eu sou contra justamente pela a quantidade de pena, porque a mulher está sendo colocada como criminosa, enquanto o estuprador, a pena dele é muito menor do que a pessoa que aborta. Então, por isso que eu sou totalmente contra. Bárbara, por aqui as opiniões foram bem divididas. É com você aí no estúdio, Bárbara. Letícia, é um reflexo aí dessa rachadura que fez no país. Aí as pessoas defendendo, as pessoas a favor e as pessoas contra, né? A gente vê a questão da religião aí batendo de frente. E aí, o que é que você achou? Realmente, né? Muitas opiniões divididas. O peso religioso é muito grande. Essas questões éticas e morais, elas realmente permeiam as nossas opiniões, inclusive políticas, muitas vezes, né? Mas é muito importante que a gente entenda o Brasil como o Brasil é. Né? Eu acho que se a gente for perguntar a todos, fizer uma pergunta seca, você é a favor do aborto? Todos seremos contra. Perfeito. Mas quando a gente vai ali permeando as camadas dessa pergunta, tá, mas e nesse caso? E nesse caso? E se ocorrer com a tua filha de 10 anos? E se ocorrer com a tua sobrinha de 9? Isso. Né? Como a gente vê aqui, quantas meninas engravidam, vítimas de estupro dos seus pais, dos seus padrastos, avós. Eu tenho um número aqui que eu trouxe da BBC News. Mais de 60% das vítimas de estupro têm até 13 anos. E nesse grupo, 85% dos seus agressores são pessoas conhecidas. Desses 60%, 85% desse grupo os agressores são pessoas conhecidas. E quase 65% são familiares, são parentes, ou seja, está ali debaixo do nariz das pessoas, não é? Quem deveria dar segurança e proteção. Isso. E normalmente são meninas pobres, jovens, como a gente viu, e vulneráveis. Absolutamente vulneráveis. Então, eu acho importante até a gente mencionar o caso, né, que aconteceu de uma menina de 11 anos, não é, que causou uma repercussão enorme, as pessoas fazendo protesto, as pessoas, ela tentando fazer o aborto de forma legal e sem conseguir autorização. Gente, isso é muito grave. O tempo vai passando e aquela situação vai se tornando cada vez mais difícil, e a gente colocar essas pessoas já violentadas para serem revitimizadas, o que eu ouvi de muitos juristas falando foi essa revitimização, essa violação de direitos do corpo da mulher, do marco civilizatório, né, dos direitos das mulheres. Foi uma conquista aí consideravelmente recente, e o Brasil indo nessa contramão. Perfeito. Pelo menos na minha visão, não quero
estabelecer que estou defendendo, que estou contra ou que estou a favor. Mas, na minha visão, eu acho que a gente vê, por exemplo, países como França, Itália, que são democracias estabelecidas e elas têm um pensamento muito diferente do que essa proposta desse projeto de lei vem apresentando aí. Sim. No mundo todo a gente vê muitas diferenças, né? Quando eu discuto sobre esse tema, Bárbara, eu gosto de fazer uma comparação. Imagine que você está diante de uma pessoa que quer matar você. A pessoa está com uma faca e vem na sua direção para te matar. Você tem uma presunção de inocência caso você revide e mate aquela pessoa, tire a vida daquela pessoa, porque você agiu em legítima defesa própria. Uhum. Se a gente pergunta para uma pessoa que usa o cunho religioso como justificativa para ser a favor desse projeto de lei, ela vai dizer, não, mas somente Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Como uma das entrevistadas falou, né? Exatamente. Mas quando está a tua vida e a vida de um terceiro, você tem que escolher entre você e ele. E todos nós escolheremos nós mesmos. Claro. Quando a gente está diante da vida de uma pessoa que foi violentada e um ser que ainda não é pessoa, ele é um ser que tem vida, que é o nascituro, é o feto. Ele tem vida porque ele foi concebido, mas ele ainda não é pessoa para o mundo jurídico, ele só é pessoa quando ele nasce com vida. Isso. Dentro da barriga ele é um ser. Então você tem uma pessoa que muitas vezes é uma menina de 11, de 10, de 13 anos, e você tem uma possível pessoa. Então você tem que fazer uma escolha, e essa escolha, ela é cruel. Cabe à mulher. Cabe à mulher e ela é difícil, Bárbara. Nós somos mulheres, somos mães, a gente sabe o quão difícil é gestar uma criança e o quão difícil é fazer uma escolha dessas. Perfeito. Mas é preciso fazer uma escolha entre a vida de uma criança, porque a vida dessa criança ela vai ficar afetada para toda a sua existência, que a gente sabe que uma gestação ela traz efeitos fisiológicos e psicológicos, até mesmo para aquela que sonhou em ser mãe. Imagine para uma criança de 10 anos. E a gente precisa fazer uma análise muito fria do país onde a gente vive. Que camadas são essas que permeiam a discussão? A gente tem diversas violências que precisam ser analisadas. A violência não é apenas a violência sexual que a gente precisa observar. Essa menina, porque estamos falando de menina porque o maior número de pessoas estupradas no Brasil é de meninas até os 13 anos, como você bem colocou. Sim. Essa menina, na maioria das vezes, ela vem de uma violência social, porque ela vive em vulnerabilidade social. Muitas vezes é desnutrida, então ela sofre violência alimentar. Dentro de casa, ela vive dentro de uma família disfuncional. Muitas vezes é uma mãe que todo dia está com um parceiro diferente. Às vezes é uma mãe que se droga. Às vezes é uma mãe que não consegue dar assistência para aqueles filhos. Às vezes aquela menina toma conta dos irmãos. Então ela já está também dentro do seio de uma família onde ela vive uma violência familiar. Depois ela vive a violência sexual. Ela fica apavorada porque quem pratica violência sexual a ameaça. Vem outra violência. Essa menina silencia. Só que enquanto ela silencia, muitas vezes ela nem sabe que está grávida. Não, primeiro não entende aquele processo no corpo dela. Uhum. E quando entende, se dá conta, tem constrangimento em contar a família. Em contar a família. Ela não sabe que ela não está. Isso leva tempo. Isso é importante que o legislador e quem vote e discuta isso lá no Congresso Nacional pare para analisar os dados e a realidade como ela é, não é? Porque o que fazer? Exatamente. Precisa se compreender. Passa o tempo. A gente fala em 22 semanas, mas é nesse tempo que ela vai se compreender, vai estar despedaçada emocionalmente, vai estar tentando entender. A gente começa a entender certas coisas da vida, certos processos da vida, como namorar, como ter relações a partir de uma certa idade, e uma menina violentada, estuprada, que está grávida. Então, até ela entender, ela nem sabe, nem entende. Ela nem sabe que a falta de menstruação indica a gravidez, porque muitas vezes ela está no início da vida menstrual. Exato. E ela tem ali aquela menstruação irregular, então ela acha que é normal não vir a menstruação.
Ela acha que é normal aquelas reações estranhas do corpo. Porque ela está começando a menstruar, ela já menstruou uma vez, passou 5 meses e não menstruou de novo. Ela acha que é normal, até porque muitas vezes, como eu falei, ela vive dentro de uma família disfuncional e ela não tem a mãe que chega para explicar: olha, filha, você vai menstruar agora, isso aqui é um absorvente, você vai observar o seu corpo, quando você estiver perto de menstruar, você vai sentir certas dores. Ela não sabe. E então, ainda responder criminalmente. Criminalmente. Por isso, é isso que diz a proposta, gente, de lei do deputado Sóstenes Cavalcante, deputado federal. É importante a gente ressaltar isso, até porque o posicionamento dele, de uma bancada de direita, né, conservadora, então todo o contexto eu acredito que seja importante ser observado. Thaís, em que pé está essa situação, né, para as pessoas entenderem? O projeto de lei é uma proposta e ele precisa ser votado. Conta um pouquinho desse caminho, dessa trajetória aí, de forma bem simples mesmo, simplificada, para o pessoal entender. E se já existe, né, uma previsão para votação. Olha, no Brasil, a gente tem 2 casas legislativas federais, a Câmara e o Senado. Essa proposta veio de um deputado, então por isso que a primeira parte dessa votação, dessa apreciação do projeto de lei, passa pela Câmara, para depois ir para outra casa legislativa, para depois passar pela sanção do presidente da República. Neste momento, ela está em tramitação na Câmara. O que se propôs no primeiro semestre? Que fosse aprovado o rito de urgência. Surpreendentemente, em um tema tão complexo como esse, foi aprovado o rito de urgência. O que é que isso significa? Que essa lei, esse projeto de lei para a alteração do Código Penal, ele não vai precisar passar por determinados rigores que um projeto de lei naturalmente passa. Mas aí veio toda a polêmica. O Brasil todo se manifestou. E o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, ele entendeu essa possibilidade de esse projeto ele ser realmente rechaçado e propôs que houvesse realmente uma apreciação por uma das comissões da Câmara. Então, jogou essa apreciação para o segundo semestre. Então, não tem data ainda, mas o que ele fez, que foi, na verdade, uma decisão política, foi tentar colocar um pouco de panos quentes para amornar a discussão. Entendi. Né, para que ela passe, pelo menos, por uma comissão. Mas ainda não tem prazo. E se eu não me recordo, eu não lembro, mas é uma pessoa de centro, né, que ele escolheu para conduzir. Eu não me lembro agora bem como é que aconteceu. São estratégias políticas que são feitas. Para não parecer tendencioso e não comprometer, né, na decisão. Mas existem muitas discussões, Bárbara, em torno disso. Inclusive, a própria OAB formou uma comissão, emitiu um parecer, o Conselho Federal da OAB, de que essa é uma proposta que vai tornar a legislação inconstitucional, porque fere vários princípios constitucionais. O da solidariedade familiar, o do melhor interesse da criança, porque a gente fala aí de meninas vulneráveis que são violentadas, da própria dignidade da pessoa humana, e fora que a gente está falando aí de uma regressão de direitos, e a nossa Constituição ela não prevê. A gente tem um direito, apesar do Código Penal ser de 1940, primeira metade do século passado, ele previa um direito mais abrangente, porque ele não limitava. Aí a gente vem para esse século para restringir o direito. Não existe. E aí você tem muitas discussões em torno disso dessa inconstitucionalidade. Lamentável a gente tá levantando essa lebre a essa altura do campeonato. Exatamente. Mas aprovado, vamos dizer que o projeto passe, supostamente, aí tem que passar pelo crivo do presidente da República, e agora a gente vai acompanhar a opinião emitida pelo presidente Lula, né, sobre o assunto. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso.
Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu voltar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Sinceramente, não é sério. É um alívio ouvir essa opinião, né, do presidente da República, que lá na frente pode ter um voto aí, ou de sanção ou de veto, né, importante. Provavelmente um veto, pelo que ele falou. Mas né? quando volta para casa, a casa pode derrubar o veto do presidente, enfim. Tem toda uma questão política envolvida, voltando, né, a reforçar, tem toda uma questão política envolvida nessa história, né? O fato, Bárbara, é que, assim, a gente está falando de uma situação em que a gente está buscando resolver a consequência, que é a gravidez. Sim. Mas qual é a causa dessa gravidez? É o estupro, é a violência sexual. O Brasil é um dos países onde mais se pratica violência sexual. Então a gente precisa pensar em políticas públicas voltadas para evitar isso aqui. Com certeza. Evitar o estupro. Se o estuprador, na sua maioria, você falou aí, acho que foi 65%, se a maior parte das violências sexuais são praticadas dentro de casa, que políticas a gente precisa desenvolver para evitar que essas meninas engravidem? Porque aí a gente não vai ter que resolver a gravidez decorrente do estupro. Vamos resolver primeiro o estupro. Não faz sentido a gente correr para resolver a consequência sem pensar em resolver a causa, de forma alguma. É verdade. E tem também a questão de um caso recente agora que uma mulher em São Paulo com todo o amparo legal de realizar um aborto mediante estupro, uma gravidez proveniente de um estupro, ela não conseguiu, ela teve esse acesso negado, mas é importante explicar por que ela foi negada, né? Foi, se eu não me engano, em 4 lugares diferentes, eu acho, prefeitura, estado também, os serviços de saúde não estão preparados para receber essas mulheres. Se elas buscam no início dessa gravidez, que aconteceu por conta de um estupro, elas não conseguem, apesar da lei ter esse amparo, elas não conseguem ter acesso a um serviço estruturado. Não existem profissionais, não existe estrutura mesmo de local para isso ser feito. Também existe esse outro problema, né? Outra violência. Outra violência. Mais uma violência institucional. Mas a lei prevê que a mulher, ela não precisa de autorização de ninguém para fazer o aborto em decorrência de estupro. Claro que existem as instituições, né, os locais que são destinados para essa prática. Não é qualquer hospital. A mulher não vai poder chegar em qualquer, né, instituição ali para realizar, mas ela não precisa fazer boletim de ocorrência, ela não precisa passar por IML, ela não precisa requerer a justiça, absolutamente nada. Ela tem que chegar no hospital, ela tem que narrar a sua situação. Se aquele hospital ele não realiza, eles têm que indicar qual é o local onde ela pode realizar aquele aborto. E na hora que ela faz o relato, o hospital ele pode se notificar, mas sem informar quem é a mãe. Entendi. Ele faz o relato apenas para fins de dados, para fins numéricos e para também se observar o criminoso, que é o estuprador. Mas a mulher ela não precisa fazer boletim de ocorrência nem ter autorização de absolutamente nada. Tem que descobrir, sim, qual é o hospital da rede que é destinado para aquele fim. Não é qualquer lugar. Eu agradeço sua presença. Obrigada, Foi Bárbara, uma aula aqui. Imagina. Meu Deus, muito, muito obrigada. Obrigada viu? a você. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer tema que quiser conversar, estou à disposição. E agradeço também a todos que acompanharam a gente. Certo. Se deixar, a gente vai longe, não é? A conversa aqui é boa, produtiva, rica, cheia de informação. Espero que a gente tenha ajudado vocês de casa a entender como é que funciona essa PL, os seus diversos lados, os seus prós, os seus contras. E o nosso programa, lembrando que vai ao ar todos os dias, aqui na TV Cidadã Alagoas, às 8 da manhã, às 8 da noite. Na Rádio Senado Cidadã, na 105.5, você pode ouvir no carro, no ônibus, onde você preferir. E também nas redes sociais. Quiser pegar o programa ali do comecinho, fica a qualquer tempo disponível para você no Facebook
ou no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau, fiquem com Deus.